Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 11 de julho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Como nós falamos antes aqui, estamos operando por instrumentos. Hoje, devido à neblina, operação por instrumentos aqui. Operação por instrumentos no jornal Abre Aspas. E os destaques desta edição. A Previdência andou. Reforma tributária é a próxima. Bolsa bate recorde e dólar cai. É campeã. Não é esporte não. São as exportações na região metropolitana do Vale do Paraíba. Doadores de sangue vão pagar meia entrada. E o sarampo chega a São José dos Campos. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. É rapidinho. Fique com a gente. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno, por 379 votos a 131. Considerada pelo governo Bolsonaro como a principal aposta para ajustar as contas públicas, a proposta da reforma estabelece pontos como imposição de idade mínima para os trabalhadores se aposentarem, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição previdenciária passará a ser de 15 anos para as mulheres e 20 para os homens. E regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Durante a sessão, antes da votação do texto base, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chorou após ser aplaudido pelos apoiadores da reforma por seu empenho e condução na análise da PEC. E, antes de anunciar o resultado da votação, ele fez críticas aos servidores públicos pela baixa produtividade e pediu um serviço público de qualidade. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado em uma postagem no Twitter. Abre aspas. Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente Rodrigo Maia, pela aprovação, em primeiro turno, da PEC da nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade, disse. O governador de São Paulo, João Dória, também comemorou nas redes sociais. Segundo ele, é um grande passo para o desenvolvimento do Brasil, para o combate às desigualdades e uma grande contribuição à geração de emprego. O único representante do Vale do Paraíba, deputado Eduardo Cury, que já foi prefeito de São José dos Campos, votou a favor da reforma da Previdência. Para concluir a votação na casa, os parlamentares ainda precisam votar em segundo turno, analisar emendas e destaques apresentados pelos partidos antes do texto seguir para o Senado. Leandro, foi dado o primeiro passo, quais são as suas observações aí? Então, acho que foi dado o primeiro passo, né? Ficou uma coisa meio nebulosa, porque o governo diz que é uma vitória, né, dele e a Câmara dos Deputados diz que é uma vitória dela. Rodrigo Maia, no discurso dele, ele nem citou o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, existe essa rixa, porque a reforma que o governo mandou, ela foi bastante alterada, e o que foi aprovado ontem, né, é o texto base. Ainda tem os destaques, essa proposta de reforma da Previdência ainda vai para o Senado, então ela pode sofrer novas modificações no plenário do Senado. Então tem que ver o que vai sair disso.
né? Então a gente teve de fato, né, o governo que estava apoiando a reforma da Previdência, os deputados que apoiaram, conseguiram a aprovação desse texto base, dessa primeira aprovação, e agora tem que aguardar, né, ver como que ela vai, qual vai ser a saída final dela, né, o produto final disso. Não tem dúvida. Mas, o Leandro, até quero ouvir sua opinião a respeito disso aí. A votação de um tema como esse, reforma da Previdência, sempre mexe muito e sempre houve uma grande dificuldade no Brasil, até para se mexer em qualquer coisa, se falar, se comentar o assunto Previdência. E nós tivemos um ponto muito importante. Talvez pela primeira vez num assunto tão nevrálgico como esse, houve uma certa mobilização da população, achando que realmente chegou o momento em que deveria haver. Como é que você vê essa repercussão de uma boa parcela, até segundo a última pesquisa que foi feita, se colocar a favor de um tema tão polêmico que é a Previdência, a população se colocar? Como é que você viu esse momento dentro aí do nosso conjunto de sociedade? Então, eu acho que quando a gente analisa, por exemplo, o perfil demográfico, né, e socioeconômico, as alterações demográficas que o país vem vivendo nos últimos anos, isso mostra que, de fato, reformar a Previdência é necessário, mas não exatamente a Previdência que o governo federal, né, o governo o Executivo Federal, havia enviado para a Câmara, que era uma coisa muito nociva para a população. A questão da aposentadoria rural, a questão do BPC, enfim, era uma reforma da Previdência extremamente cruel. Então, eles enviaram isso, houve uma série de alterações ao longo do trajeto da aprovação, né, do texto base da Câmara, e hoje ela está uma reforma mais branda. Por exemplo, eu acho que entre todos esses pontos, isso faz com que a população consiga olhar e falar, olha, de fato, a população está envelhecendo, né? A gente precisa ter um ajuste nas contas, né, que propiciem. Sim. Só que o que eu entendo é que não houve uma participação popular e um debate popular bastante significativo e amplo nesse tema que é tão importante. Então eu acho que a população tinha que, de fato, ter participado mais. Porque largar isso na mão do Rodrigo Maia, ele não tem interesse nenhum a favor da população, sejamos honestos. O Rodrigo Maia não está nem aí. O cara chora quando aplaudem ele lá, porque ele foi a favor disso daí, critica funcionário público e tudo mais. Então, assim, ele não está do lado da população, do povo pobre que se aposenta ganhando R$1.000 por mês, entendeu? Então a gente tem que ver por esse lado também. Mas eu acho que é importante, tem que haver um ajuste de fato na Previdência para ela deixar de ser uma promotora de desigualdades e passar a ser uma produtora de mais igualdade, né, no nosso país. Só que eu acredito, particularmente, minha opinião pessoal, que essa não é a reforma da Previdência ideal, né, que ela vai punir os mais pobres, quem ganha menos dinheiro, né, e as consequências disso a longo prazo podem ser desastrosas para a sociedade, porque hoje muitas famílias são sustentadas pelos aposentados, ainda mais com a crise que a gente está vivendo, com o desemprego em alta, desde 2014 o desemprego vem crescendo muito, né? Então eu acho que as consequências futuras disso a gente tem que aguardar, mas como eu havia falado anteriormente, tem que esperar para ver qual será a reforma que vai sair no final de todo esse processo. Atualmente o texto base foi aprovado, mas ainda podem ocorrer alterações nos destaques e depois quando for para o plenário do Senado. Não tem dúvida, ainda tem discussões e brigas pela frente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, essa foi só a Previdência. Está preparado para a reforma tributária? Então, tem que outra briga aí para você. É outra briga. E tem que ter uma reforma tributária que, de fato, corrija as distorções que a gente vive hoje. Dúvida, né? não tem e eu duvido e falo isso aqui com muita convicção. O governo do Jair Bolsonaro vai lutar contra a elite, contra os privilégios dos milionários, contra, enfim, todos os benefícios que eles têm. Eu acho que, mais uma vez, quem vai pagar o pato é o povo. Bom, mas vamos esperar para ver também, né? Vamos esperar para ver. É. E por conta da reforma da Previdência, a Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, bateu o recorde e fechou em alta de 1,23% a 105.817 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 1,3%, sendo vendido a R$ 3,75. O euro acompanhou também com queda de 0,67%, sendo cotado a R$ 4,23. E a reforma tributária começa a ganhar formato. A Câmara dos Deputados instalou ontem a comissão especial que vai analisar o mérito da PEC da reforma tributária. Os parlamentares escolheram como presidente do colegiado o deputado Hildo Rocha,
do MDB. A comissão especial será composta por 43 titulares e o mesmo número de suplentes. Ao participar da instalação, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que a reforma tributária representa um desafio diferente da previdenciária, pois a reforma tributária divide a federação e, por isso, será necessário unificar essas divergências. A proposta instituiu o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, que seria chamado de IBS, que substitui 5 tributos federais, um estadual e outro municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. O IBS será composto por 3 alíquotas: federal, estadual e municipal. Assim, União, estados e municípios poderão fixar diferentes valores para a alíquota do imposto. O tempo de transição previsto é de 15 anos. E em meio a um dia conturbado de reforma da Previdência, Jair Bolsonaro roubou a cena novamente. O presidente afirmou que indicará um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, pois, para ele, a busca pelo resgate dos valores familiares deve estar presente em todos os poderes do país. Abre aspas para Bolsonaro. Muitos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico, disse o presidente. Bolsonaro deu as declarações durante sua participação em um culto da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, na manhã de ontem. Até 2022, o presidente da República poderá indicar nomes para pelo menos 2 vagas que serão abertas com a aposentadoria compulsória dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. É curioso ele ter essa preocupação tão grande em indicar ministro para o Supremo, né? Quem está preocupado tanto com isso, por que será, né? Que ele é tão preocupado em indicar um ministro, 2 ministros para o Supremo, ele fica todo o tempo falando isso. Ele está fazendo alguma coisa de tão errada a ponto de precisar se preocupar com isso, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é que é um absurdo completo ele falar, é uma coisa sem sentido algum, num Estado laico como o Brasil, que foi um avanço. A laicidade do Estado é um avanço civilizatório em qualquer país do mundo, entende? Isso aí é uma coisa muito importante, a gente garantir a liberdade de credo, garantir que o Estado não vai perseguir nenhum grupo religioso, seja ele católico, protestante, cristão, muçulmano. Isso, a laicidade do Estado é extremamente importante. E ele dizer que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico, não é ele que é de direita, que prega a meritocracia? Então ele deveria falar, vou indicar um excelente ministro, independente dele ser evangélico, umbandista, seja lá o que for. E outra, se amanhã ganhar um presidente, por exemplo, que segue o candomblé, e ele fizer uma declaração dessa, eu vou indicar um ministro terrivelmente candomblecista, tudo bem? Será que vai passar numa boa, que nem essa besteira que ele falou? Então vai ter o preconceito da sociedade em cima disso. Então ele que tome cuidado para ficar fazendo esse tipo de coisa, porque isso daí mostra claramente que ele não entendeu ainda qual que é o papel dele enquanto chefe do Executivo Federal. Ele não entendeu ainda que ele é presidente da República, que ele não governa para o grupinho dele, ele governa para todo mundo. Então essa declaração é um absurdo, ele deveria ser duramente repreendido por isso e mostra que ele está muito preocupado em indicar juiz. Sabe-se lá por quê, o que ele anda fazendo para despertar essa preocupação nele, né? Pois é. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, emitiu um ofício que determina a suspensão de qualquer investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, nas movimentações financeiras do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. Na última semana, o TCU havia dado 24 horas para que o ministro Paulo Guedes
e o presidente do COAF, Roberto Leonel de Oliveira, detalhassem se Greenwald é ou foi investigado pelo Conselho, o que, na visão do TCU, fugiria do papel do órgão e afrontaria a garantia constitucional de liberdade de imprensa. Guedes se manifestou ontem em ofício informando não ter conhecimento sobre investigações contra o jornalista. Fazer esse tipo agora de investigação surgir, o COAF, por exemplo, que é fazendo esse tipo de, tentando investigar ele justamente por conta, a gente sabe que é por causa dos vazamentos, que ocorreram, também mostra uma questão extremamente crítica, porque então um jornalista não pode investigar, não pode publicar matérias que ele vai sofrer retaliação e perseguição, É importante investigar se tiver alguma coisa de errado. Agora, existem coincidências nisso, Não tem a menor dúvida. E o Senado, olha que notícia boa essa daqui, cara, porque a gente fica falando tanta coisa, e isso daqui é uma coisa muito interessante. O Senado aprova a meia entrada para doadores de sangue. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado fez a aprovação do projeto ontem. No texto, o benefício da meia entrada será concedido em espetáculos artístico-culturais e esportivos para os doadores regulares de sangue. Por tramitar em caráter terminativo, o texto segue direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação no plenário. De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede, o texto prevê que terá direito à meia entrada quem realizar, no mínimo, 3 doações em um período de 12 meses. O benefício será concedido por meio de uma carteirinha feita por hospital, clínica, laboratório ou qualquer outra entidade autorizada para a coleta de sangue, a qual deve ser apresentada junto com um documento de identidade. Contarato afirmou que o Ministério da Saúde vem realizando campanhas anuais para incentivar a doação de sangue. Mesmo assim, um levantamento demonstrou que em 2016, apenas 1,6% da população brasileira aderiu a essa prática, número abaixo dos 4%, que é o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Realmente uma decisão bem interessante, Porque nós ainda temos alguns preconceitos com relação à doação de sangue, que vicia, ainda existe, e é uma coisa que, infelizmente, a gente só vê qual o tamanho da carência quando a emergência é com a gente ou com alguém da família, É uma coisa bem triste isso. A gente vê o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ele é um excelente senador, ele é um cara muito bacana, é muito bom ter ele como representante da população, no nosso parlamento, e esse projeto é muito interessante. Ele é um cara muito coerente, eu acho esse projeto muito interessante. Eu acho que, de fato, estimula as pessoas a irem doar sangue, é uma coisa super comum, uma coisa que, assim, é uma coisa super tranquila, e uma pena não ser tão comum, de disseminado em toda a população. Mas eu acho que é uma iniciativa muito boa. Eu só espero, sinceramente, que os comércios, enfim, que no caso os promotores dessas atividades culturais e artísticas de cinema não façam como eles têm feito, que é sobem o preço do ingresso, da entrada, para daí o valor da metade é que, seria o valor real. Então, que nem a Black Friday no Brasil, que é a metade do dobro. Então, quase isso. E aí a gente espera que de fato isso não ocorra e que eles adiram também a essa iniciativa, essa campanha, porque isso vai beneficiar muita gente. Então isso é importante. Não tem a menor dúvida, a gente vê tanta coisa acontecendo e, na verdade, talvez as pequenas coisas, os pequenos detalhes façam uma diferença enorme dentro da nossa sociedade. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Pois é, como eu falei na abertura do jornal, aqui dos altos da Cassiano Ricardo, continuamos operando, abre aspas, por instrumentos. Tempo fechado, muita neblina, você vê atrás de mim aqui, não é uma cortina não, é neblina lá fora mesmo. E vamos saber como é que vai ficar esse tempo, porque
Tem um ditado, né? Que quando tem neblina, o sol racha. Neblina abaixo, o sol que racha, né? Neblina abaixo, o sol que racha. Muito obrigado pela aí. Vamos saber com Caio Souza como é que fica esse tempo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira vai ter o tempo bem parecido com o que vimos ontem aqui na nossa região. O dia está começando com nevoeiro, né, em diversos pontos, mais uma madrugada bem gelada, com 7 graus de mínima registrados em São José dos Campos, mas a previsão é de que o tempo comece a melhorar ao longo do dia, né, com a nebulosidade diminuindo e o sol aparecendo. No período da tarde, as temperaturas vão subir consideravelmente, né? As temperaturas chegarão até os 26 graus no Vale do Paraíba, 24 na capital, 25 no litoral e 17 na Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar seguirá baixa, na casa aí dos 40%, 45%, mas não temos previsão de chuva para hoje. A previsão é de que o tempo mantenha-se, né, estável para o restante da semana e não temos previsão de chuva pelo menos até o próximo domingo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale, e realmente uma variação bem brusca aí, se você cuide da sua saúde, porque a variação de 8 para 26 aqui em São José realmente isso que mata a gente aí, né? E pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo 2 crianças, e dezenas ficaram feridas em função de uma tempestade de vento e chuva que atingiu na noite de ontem o norte da Grécia. O Ministério para a Proteção do Cidadão do país informou que os mortos são todos turistas, 2 de nacionalidade russa, 2 tchecos e 2 romenos. E olha só, 1/5 das grandes cidades do mundo enfrentará condições climáticas desconhecidas até 2050. Cientistas de clima do Crowder Lab, grupo de pesquisa da ETH de Zurique, analisaram 520 cidades, incluindo todas as capitais e a maioria dos centros urbanos com população de mais de 1 milhão de habitantes. A pesquisa revelou, olha que importante, que 77% das cidades analisadas testemunharão uma mudança notável nas condições climáticas até 2050. Detalhe, cidades de regiões tropicais provavelmente sofrerão impactos mais fortes da mudança do clima. Leandro, a natureza vem dando para lá de sinais que chegou a hora dela. Será que o bicho-homem vai tomar o jeito dele? A gente espera que sim, né? Porque as consequências disso podem ser irreversíveis. Irreversíveis, exatamente. A gente tem cidades no litoral, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a gente tem a cidade de Santos, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. A cidade pode simplesmente ser tomada pelo mar. E toda a população, se a gente parar para pensar, né, se a gente fizer uma análise, a população brasileira, a grande concentração, a grande densidade populacional brasileira está localizada ali no entorno da faixa costeira do país. Certo. Então, se a gente olhar tudo isso e ver uma consequência do aquecimento global, do derretimento das calotas polares, né, e a elevação do nível dos oceanos, isso pode ter uma consequência muito grave, né, principalmente nesse cenário onde a população está distribuída próximo, né, dos oceanos. Isso ocorre também em diversos países, como por exemplo em Londres, né, que está na beira do rio Tâmisa, isso daí pode causar Nova York, então São Francisco, então uma série de cidades ali que podem sofrer muito com isso. O difícil para a gente, eu sei que você é engajado na parte de meio ambiente e tudo mais, é a gente ver que a natureza vem calmamente nos dando uma série de recados. Você em casa, nós todos aqui estamos sentindo o tempo como está mudando, os invernos já são diferentes do que eram alguns anos atrás, num período muito curto. Nós precisamos fazer a nossa parte. As condições estão ficando mais extremas. Não tem a menor dúvida. Estão sempre, cada ano que passa as chuvas estão mais fortes, o calor vem mais forte, aí o frio vem mais forte, ainda que seja por alguns dias. Então é uma situação que está
tem sido bastante preocupante. Falando nas mudanças climáticas, olha o sol aí que olha o sol aí já chegando. E eu vou usar uma observação tua. No que diz respeito aí ao meio ambiente, o Leandro falou outro dia aqui, o pouco pode fazer uma diferença muito grande. A sua ação de tomar uma atitude, de não fazer uma coisa contra o meio ambiente, pode parecer pequena, pode parecer que não, mas faz uma enorme diferença no contexto final. Com certeza. Né? Então vamos pensar nisso aí. E olha só, a região metropolitana do Vale é a campeã em exportações no estado de São Paulo. Assunto claro para o editor de Economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Segundo dados do governo federal, o Vale Paraíba tem 4 das 10 cidades mais exportadoras do estado de São Paulo. Estão nessa lista São José dos Campos, que é a segunda colocada, Ilhabela, a terceira colocada, São Sebastião, a oitava, e Taubaté, a 10ª cidade do estado de São Paulo que mais exportou em 2019. No total, o Vale Paraíba foi responsável por 21% das exportações do estado no primeiro semestre deste ano. São Paulo é o estado mais exportador do país, com 24% das vendas de janeiro a junho. Os dados são do Ministério da Economia. As 23 cidades do Vale que exportaram no primeiro semestre deste ano acumularam 5,50 bilhões de dólares em vendas ao exterior, de um total de 26,2 bilhões de dólares das exportações do estado de São Paulo. No total, 382 cidades paulistas fizeram comércio no exterior neste período. Além dessas 4 cidades, outras cidades do Vale estão entre as 100 das cidades paulistas que mais exportaram no ano. Por exemplo, Jacareí é o 13º lugar, Pinda o 23º e Guaratinguetá o 36º lugar. É isso. Grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. Obrigado a todo mundo aí da redação do jornal Vale, nessa grande parceria aqui com a SP Rio, trazendo para você todos os dias aqui o Abre Aspas. Lembrando que nós estamos ao vivo e a sua participação será muito bem-vinda, tá bom? O vereador João Vidal, do PSB, campeão de faltas em 2017 e 2018 na Câmara de Taubaté, apresentou um projeto que prevê desconto no salário dos parlamentares que não participarem das sessões do Legislativo. Atualmente, a única punição prevista no regimento interno para esse tipo de caso é a cassação do mandato. Mas isso só seria aplicado se um vereador registrasse faltas não justificadas em pelo menos 1/3 das sessões ordinárias do ano. Pelo projeto, cada ausência não justificada em uma sessão levaria ao desconto de 5% do salário. O salário de cada vereador é de R$ 8.363,90. Caso a proposta seja aprovada, cada falta não justificada resultaria em um desconto de R$ 418,19. Em 2017 e 2018, quando foram realizadas 136 sessões, os vereadores de Taubaté somaram 172 faltas não justificadas. Foram 86 em cada ano. Nos 2 anos, Vidal foi justamente o parlamentar com o maior número de ausências, 14 em 2017 e 15 em 2018. No primeiro semestre de 2019, foram 25 faltas. Vidal admitiu ter apresentado o projeto devido às críticas recebidas por liderar o número de faltas. Abre aspas. São críticas construtivas. É verdade, eu tive faltas e acho justo que exista essa regulamentação. Não tem como fugir dessa discussão, disse o vereador. É importante que ele está reconhecendo o problema e está propondo algo para ir, né, de encontro a isso. No caso, esse desconto. Agora, um desconto de 5% só, ele pode faltar em um monte de sessões e aí só descontar 5%, né? É pouco. Eu acho que assim, antes, o que prevê o estatuto aí da Câmara, né, é muito ruim porque prevê a cassação
e a pessoa tem que faltar 1/3, né, das sessões, e é Verdade. muita coisa. Muita então, assim, coisa. é quase impossível ele ser cassado por conta disso. Agora, propor 5% também, é legal a autorreflexão que ele fez, a gente espera que ele não falte mais, né? Exatamente, simples assim, né? E que ele possa, né, enfim, que isso possa ser aprovado e tudo mais. Só que eu acho que também a gente tem que fazer o seguinte pensamento, a gente que trabalha em empresa, né, quem já trabalhou, quem trabalha em empresa, se você começa a faltar muito no seu trabalho, quais serão as consequências disso? Será que você vai tomar uma multa só de 5% em cima do seu salário, ou será que você pode ser punido, inclusive, com uma demissão? Então é importante a gente ter essa igualdade, né? E esse bom senso quanto a isso, porque a gente espera que os nossos representantes estejam presentes, nos representando e fazendo um bom trabalho. Simples né? assim, Simples novamente. assim, Né? Um outro ponto aqui, isso aí são para as faltas não justificadas. Exatamente, sim. Se tiver um problema médico, Sim. se tiver algum problema, enfim, que seja justificável, aí tudo bem, né? Como tem que ser justo, como é para qualquer trabalhador. Perfeito. Quando não é justificável, que tem esse tipo de punição. Né? Só cuidado com a justificativa também. Exatamente. Né? Vamos em frente. A Vigilância Epidemiológica confirmou ontem o primeiro caso de sarampo em São José dos Campos, depois de 20 anos. A confirmação foi uma criança de 11 meses que começou a apresentar os primeiros sintomas da doença no dia 14 de junho. A Prefeitura de São José dos Campos informou que fará uma intensificação contra o sarampo com ações de bloqueio e reforço vacinal. Por se tratar de uma doença altamente contagiosa, mais de 60 pessoas, entre familiares, amigos e funcionários da unidade hospitalar, que tiveram contato com a criança, foram vacinadas. Segundo a Prefeitura, outros 5 casos são investigados, porém, todos sem gravidade. As pessoas que podem ter tido contato com os pacientes com suspeita da doença devem ser vacinadas. E já em Taubaté, a Vigilância Epidemiológica confirmou ontem que o município chegou a 10 casos de morte por influenza. As comprovações são acompanhadas de mais 32 casos confirmados da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, a terceira vítima foi uma mulher de 75 anos que morreu em 4 de junho. A quarta, que morreu no dia 15, foi um homem de 44 anos, ambos vítimas de H1N1. Um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E após a Prefeitura prorrogar o período de inscrições, acontece hoje a eleição para os membros que devem compor o Conselho de Mobilidade Urbana em Jacareí. De acordo com o governo Isaías Santana, a posse oficial dos eleitos está programada para a próxima segunda-feira. Os munícipes poderão votar nas pessoas que irão representar entidades ligadas à formulação de políticas públicas, representantes de usuários do transporte público coletivo, dos que possuem gratuidade, além de representante dos ciclistas. Para participar da eleição, o morador deve comparecer ao Atende Bem com o documento de identidade, ter mais de 16 anos e ser inscrito no cadastro de eleitores da Justiça. E o Santuário Nacional de Aparecida vai realizar amanhã o primeiro tributo musical à Nossa Senhora Aparecida no interior da Basílica. O show está programado para começar às 19 horas. Nomes como o cantor Daniel, Padre Antônio Maria, Mariângela Zan, Yasmin Giacomini e Guilherme Martinez estão confirmados para a data. No sábado, dia 13, haverá missa solene às 9 horas pelos 20 anos da família Campanha dos Devotos. E em sua 17ª edição, a Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP, traz uma extensa programação que segue até o próximo dia 14, até o dia 14.
Entre as instituições que participam da feira este ano está o Museu da Língua Portuguesa, aquele que foi atingido por um incêndio e passa por reconstrução. Em Paraty, o museu promoverá o primeiro Flip Slam, ou Batalha de Poesia Falada, com convidados de 6 países: Cabo Verde, Portugal, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. O Flip Slam acontecerá amanhã, com curadoria de Roberta Estrela Dalva, uma das pioneiras do movimento slam no Brasil. A Batalha de Poesia Internacional será realizada no auditório da praça. Bacana isso, hein, Leandro? Muito legal. Uma batalha de poesia muito legal. Com certeza. A gente precisa de mais eventos como esse, né? Você citou aí o Museu da Língua Portuguesa, muito triste que aconteceu em incêndio. O Museu Nacional também pegou fogo no Rio de Janeiro. A gente tem o Museu do Ipiranga, em São Paulo, que está fechado aí há anos. Eu tento ir nesse museu há anos, se eu não me engano fechou em 2013, não existe nem previsão de abrir. É um lugar super legal, super bacana. Eu fui quando eu era pequeno e não consigo voltar, porque nossos museus estão sendo deixados de lado, né? Sem dúvida. Então é importante que tenha esse tipo de evento cultural. O patrimônio cultural no Brasil como um todo está passando por um descaso. Exatamente, eu acho importante que tenha isso, né? Não é bem legal. Dúvida. E um lugar maravilhoso que é Paraty. Exatamente. Né? Pertinho daqui, pertinho do Vale, né? Pertinho do Vale. Vale a pena aí conhecer. Patrimônio histórico da Unesco agora, né? Exatamente, noticiamos aqui, exatamente, oficialmente. Patrimônio da humanidade, enfim, um negócio sensacional, muito bonito e vale a pena ir pertinho, ainda mais num evento desse, né? Não tem a menor dúvida, ainda dá tempo de você curtir aí o Flip, que vai até o dia 14. E uma recomendação: não vá de salto, porque existe essa dificuldade de andar em Paraty, se você não quiser torcer o seu pé, mas vale com certeza ir a Paraty e particularmente nesse evento que é magnífico mesmo, tá? E São Sebastião e Ilhabela recebem a edição número 63 dos Jogos Regionais. E ano que vem a competição fica novamente pelo litoral norte. Acompanhe a reportagem. São Sebastião vai receber pela terceira vez consecutiva mais uma edição dos Jogos Regionais, desta vez de maneira solo. A votação de escolha da sede dos Jogos Regionais de 2020 foi realizada no Tebar Praia Clube neste fim de semana e terminou com São Sebastião vencendo a concorrência contra a cidade de Guarulhos. O secretário de Esportes Felipe Marmo ressaltou a estrutura da cidade para receber mais uma edição dos Jogos. Temos hoje 4 ginásios poliesportivos sendo construídos em São Sebastião. Infelizmente o ginásio da Topolândia não ficou pronto a tempo dos jogos, fica pronto agora no mês de agosto, mas de qualquer forma a gente conseguiu melhorar os espaços que já tínhamos na cidade, fizemos algumas reformas, algumas melhorias e dessa forma a gente conseguiu realizar os jogos regionais assim, de forma tranquila. O prefeito vai estar defendendo a nossa cidade, apresentando as qualidades, os benefícios de realizar novamente em São Sebastião. Ilhabela, por prioridades, preferiu não participar no ano que vem, mas São Sebastião está de braços abertos aqui querendo receber novamente toda essa estrutura e essa parceria com o governo do estado que continue por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Parabéns ao Litoral Norte pela realização desses Jogos Abertos aí, uma competição sempre muito legal, e parabéns também por conseguirem ficar. Lembrando, não sei se você concorda comigo, Leandro, que é importantíssimo para o Litoral Norte recepcionar esse tipo de competição e principalmente pensar mais profissionalmente com relação à importância do turismo, principalmente ao turismo que faz o Litoral Norte se movimentar, investir muito nisso com seriedade e tudo mais, porque está bem aquém das possibilidades ainda, não está o nosso Litoral Norte? Com certeza, com certeza. Com mais investimentos a gente vai conseguir atrair ainda mais turistas para gerar mais receita para esses municípios. É muito legal ver esse tipo de iniciativa da prefeitura fazendo parte dos Jogos Regionais, né? É um evento grande que leva muita gente para a cidade, então é muito interessante. Tomara que continue assim, que esteja sempre se profissionalizando e aumentando os investimentos na área do turismo
né, no nosso litoral, porque as potencialidades do litoral norte são imensas. Imensas. Não perde para praias de lugar nenhum na costa, no litoral próximo que nós temos aqui no estado de São Paulo. Não então, tem mesmo, vale muito a pena, tomara que dê tudo certo. Vou fazer um parênteses aqui, jamais se esquecendo uma coisa que nós somos daqui. Então, infraestrutura. Não adianta fazer uma coisa megalômana, linda, maravilhosa, quando a infraestrutura, e a gente sabe disso aí, tem carências enormes dentro do nosso litoral norte. Então, atenção, mas está de parabéns aí e, claro, contem sempre com o nosso apoio. E vamos de esporte. Infelizmente, ficamos com a prata. O Taubaté Futsal perdeu para o Intel São Carlos por 4-1 e ficou com o vice-campeonato da Copa Paulista. Agora os taubateanos se preparam para o Campeonato Paulista que começa em agosto. O time da região está no Grupo A, que tem o São José, São Caetano, Taboão, Pulo do Gato, Jundiaí, Dracena e Botucatuense. Fim. Vamos lá aí, né? Mas parabéns. Vice vale também sim, viu? Fim de férias, chegou a hora do jogo. Após conquistar o título dos Jogos Regionais de São Sebastião e Ilhabela, as meninas da Águia visitam hoje o Audax Osasco, a partir das 19 horas no estádio José Liberati, em Osasco, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O time da região ocupa atualmente o 10º lugar na classificação geral com 10 pontos ganhos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Um bom retorno para joseenses aí, né? Vamos ver como é que fica isso aí. E os resultados da Copa do Brasil. Vantagem alviverde, com o gol de Zé Rafael, o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0. E ficou para decidir no Rio. Atlético Paranaense e Flamengo empataram por 1-1 ontem à noite em Curitiba. E ficou tudo para Salvador também. Com o gol de Everton Cebolinha, de pênalti, o Grêmio empatou pelo placar de 1-1 com o Bahia ontem em Porto Alegre. E a Copa do Brasil continua hoje às 20 horas no Mineirão. Cruzeiro e Atlético duelam para ver quem é que sai em vantagem no Clássico Mineiro. E olha só que coisa bacana, isso aqui eu vou querer a sua opinião também, que eu achei de muito bom gosto, aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Depois da novidade aparecer na Feira do Brinquedo de Nuremberg, na Alemanha, a Lego confirmou: um bonequinho em cadeira de rodas vai se juntar ao portfólio da marca. A novidade chegou ao mercado no mês passado e faz parte do conjunto Lego City. Uma internauta lançou uma mobilização online batizada de Toy Like Me, algo como brinquedo como eu em tradução livre, para convencer a empresa a incluir em sua linha uma pessoa em cadeira de rodas. No texto de apresentação do abaixo-assinado lançado no ano passado, ela diz que as crianças portadoras de deficiência acabam ficando culturalmente excluídas dos seus produtos tão amados. E olha aí, você está vendo, a Lego atendeu. Que coisa bacana isso, né, Leandro? Ah, muito legal, meu. Mais uma iniciativa de inclusão. Mesmo. Isso é importante, né? E a gente espera também, muito legal mesmo, assim, uma coisa que acho que demorou para acontecer. Não né? tem a menor dúvida. E eu espero também que o preço, porque o Lego é um brinquedo que custa bastante caro, né? Exatamente. Então eu espero que o valor desse brinquedo também seja reduzido para atingir ainda mais, para abranger mais gente, para possibilitar que mais pessoas possam comprar esse brinquedo, que é um brinquedo construtivo, né? Exatamente. Ainda mais agora, mais inclusivo, né? Então, não tem dúvida. Espero que seja mais... o acesso seja facilitado. Não tenho a menor dúvida, realmente muito legal, tanto a iniciativa da internauta, com uma reivindicação para lá de justa e bonita, e parabéns também à Lego, que assimilou isso e promoveu essa inclusão para lá de importante também. E legal de você ter falado também, esperamos todos que o Lego fique mais acessível, dada a importância que ele tem no construtivismo e tudo mais. Legal. Leandro, estamos chegando ao fim
de mais uma edição, que hoje sobrou espaço para nós aqui, né, Leandro? Hoje só nós dois aqui, né? Exatamente. Então, eu fico feliz aí de continuar aqui, de estar presente, agradeço a todos e desejo um bom restinho de semana aí para todo mundo. Menos frio, porque você estava reclamando do frio. Menos aí. frio, sinto muito frio e para mim é difícil, então espero que a temperatura suba um pouquinho. Não tem dúvida. Obrigado, Leandro, a sua participação Eu que agradeço. Para lá de importante aqui no Abre Aspas. E nós vamos terminando o Abre Aspas de hoje. Você vê atrás de mim que não estamos mais por instrumentos. Levantamos, a natureza levantou a cortina e você já pode ver a natureza e os prédios atrás de mim aqui. Muito obrigado pela sua audiência de hoje e até amanhã com mais um Abre Aspas.